Faça já sua matrícula. Você tem 5 segundos para responder.
destaque. Vamos lá, só aguardando aqui para a gente iniciar essa nossa penúltima aula, uma aula bem especial, vocês vão ver. Ok? Então vamos lá, já estamos ao vivo, agora sim, está valendo. Deixa eu tomar minha aguinha aqui para eu começar. Na verdade, eu já posso pedir música no Fantástico, né? Comecei 3 vezes aqui, mas agora deu certo. Pessoal, olha só, vamos então falar sobre esse assunto tão importante que é a boa comunicação em público. Para essas 2 últimas palestras, eu preparei um material realmente, assim como as demais, as primeiras, né, que de fato vão fazer muita diferença na sua vida profissional. Hoje, nós vamos falar sobre como tornar a sua comunicação notícia, para você falar cada vez melhor, com convicção, sem timidez. É esse o nosso tema. Para a sua comunicação virar notícia e falar bem em público para você se destacar. E na última palestra, que vai ser na quinta-feira, nós vamos abordar um aspecto muito importante também na comunicação, que é a inteligência emocional. Eu já mencionei na primeira aula que era um dos 10 diferenciais, 10 características específicas do profissional do século XXI. Nós, né, precisamos ter uma inteligência emocional bastante desenvolvida. Mas é claro que dentro de uma perspectiva da comunicação, da oratória. É isso que nós veremos, então, a partir de agora. Lembrando que você, ao participar aqui das palestras, também vai concorrer àquela viagem super bacana lá para Diamantina. Pois é, não perde essa oportunidade, não. E já vai se garantindo aí para o próximo ano aqui nos cursos do grau técnico. Vamos lá, então. Vamos trazer o material que eu trouxe especialmente para hoje. Olha só, eu não gosto muito dessa expressão, curso de oratória. Eu prefiro comunicação de alto impacto. É mais moderno, é mais dinâmico, então não é bem um curso de oratória. E o que a gente vai ver hoje aqui é 100% comunicação. Portanto, nós vamos iniciar uma jornada de conhecimento nessa nossa aula ao vivo. É por isso que eu gostaria de contar com a participação de todo mundo, com a atenção de todo mundo, para que tenhamos uma aula bastante proveitosa. Para mim tem sido uma satisfação compartilhar conhecimento com vocês e cada vez mais é muito bom trocar conhecimentos, né? O Guimarães Rosa falava que o bom professor é aquele que de repente aprende, e eu tenho aprendido muito com vocês aqui também. Então, uma dica muito interessante que eu quero passar para vocês além de aprender coisas novas ferramentas, nós também vamos aprender a esquecer, sabe, alguns recursos da comunicação que não valem mais. Por exemplo, vou até dar um exemplo aqui, fazendo. Aquela pessoa que sempre inicia a palestra de uma mesma maneira, uma aula, uma fala em público. A pessoa geralmente fala assim, ó: senhoras e senhores, boa noite. Ué, gente, está fraco demais, vocês não tomaram café, não? Boa noite, gente. Que coisa chata, né? Vocês vão prometer para mim que vocês não vão utilizar esses recursos, que são recursos extremamente datados. Tudo aquilo que você repete, eu já disse isso em uma das aulas, né? São aqueles chavões, deixa os chavões de lado. Então, você precisa, antes de mais nada, surpreender a sua plateia, surpreender os seus alunos, surpreender o professor. Se for um trabalho que você vai apresentar, é preciso ser surpreendente. E tudo aquilo que você faz de maneira repetitiva não vai atingir esse objetivo de ser surpreendente. Lembra do pensamento fora da caixa, da criatividade? Não pode faltar nunca, inclusive quando se fala em comunicação. Aliás, principalmente na comunicação, é fundamental que esteja presente a criatividade. Então, quando eu falo de oratória, eu estou dizendo que é, ao mesmo tempo, uma arte e também uma ciência. Por quê? Porque você certamente já viu uma pessoa sobre a qual alguém comenta assim: nossa, fulano nasceu para falar em público, fulano tem um carisma, um dom natural. Isso existe? Existe, claro que existe. Então, nós temos um caráter subjetivo, que vem do tom. Tem pessoas que têm uma certa facilidade, mas, ao mesmo tempo que a oratória, o falar bem em público, tem esse aspecto
subjetivo, ele também tem um aspecto bastante objetivo, que são as ferramentas, que são as técnicas que você, sim, pode aprender, você pode melhorar, pode avançar cada vez mais. E o que nos interessa aqui é justamente esse aspecto científico da comunicação. Por isso que eu vou passar um método completinho para que você possa falar em público sem timidez, com convicção, a partir de uma sequência lógica. Muitas pessoas, quando vão falar em público, falam assim: nossa, eu chego diante de uma plateia e, de repente, me dá um branco, eu esqueço o que eu vou falar. Então, para evitar essas situações, é que é importante conhecer bem o método que eu vou passar já para todos vocês. Eu estou aqui tomando uma aguinha, porque o dia foi puxado, assim, de reportagem, de apresentação de jornal, e agora estamos ao vivo aqui, e é uma satisfação estar aqui com todos vocês. Bom, na hora que você vai falar em público, eu já quero passar aqui 2 dicas importantes. Uma delas tem a ver com o olhar panorâmico. O que é o olhar panorâmico? Digamos que na sua frente, certamente, vai ter uma plateia. Muita gente ali vendo você falar. Então, você precisa fazer um olhar que perpasse, que chegue em todas as pessoas, sabe? Você não pode ficar olhando só para um lado da plateia e ignorar o outro. Ou você não pode ficar olhando só para quem está sentado aqui na frente e lá atrás ignora as pessoas que se sentam atrás. Não. O olhar panorâmico, ele precisa ser para toda a sala. Quem está na frente, quem está atrás, quem está no meio, todo mundo precisa ser contemplado com o seu olhar. O bom comunicador, ele tem que trazer a plateia para junto de si. Porque é apenas quando você observa a plateia é que você tem o chamado feedback, que é um retorno. Esse retorno, quando você tem esse retorno na comunicação, é fundamental para saber se as pessoas estão prestando atenção, se as pessoas estão atentas, se elas estão interagindo com o conteúdo. Não é encarar as pessoas, não, gente, pelo amor de Deus, não é isso não. É você passear, olhar para as pessoas o tempo todo. Eu chamo isso de olhar panorâmico. Então, sempre que você for falar em público, não olhe apenas para um lado. Eu já tive professores que participaram de meu curso que me relataram isso. Eles falavam assim: Délio, olha, eu vou dar uma aula, mas de repente metade da sala para de prestar atenção, começa a olhar a rede social, ou seja, fica disperso. O que eu faço? É exatamente isso. Você precisa interagir com a sua plateia, olhar para todo mundo. Eu até fiz um curso de Direito, eu parei no 4º período. Eu tive um professor que, diante da dificuldade, né, imagina um ponto fixo na sala, lá no fundo da sala vai ter alguma coisa, um extintor de incêndio, alguma coisa, você olha para aquilo e fixa seu olhar e ninguém vai reparar que você está nervoso porque você está olhando para um ponto fixo. Não caia nessa, não existe comunicação se você olhar para um ponto fixo. Muito pelo contrário, sempre olhe em todas as direções e tenha a plateia para junto de si. Essa é uma. Além do olhar panorâmico, também cultive o que eu chamo de soldado à vontade. O que é isso? É você se posicionar de tal maneira que você vai ficar com o seu joelho levemente dobrado e você faz um movimento mais ou menos como esse aqui, ó, sem muito exagero. Você não pode exagerar, porque senão fica parecendo um tio Patinhas. Você já viu o tio Patinhas quando ele está preocupado? Ele fica para lá e para cá, o tempo todo, para lá e para cá. Então, quando você faz um gesto que se repete o tempo todo, as pessoas vão parar de prestar atenção no conteúdo e vão prestar atenção na sua comunicação não verbal. Eu já mostrei para vocês o quanto que é importante a comunicação com o seu corpo, com o seu gestual. Então, lembre-se disso, ó, soldar à vontade, para você não se movimentar muito quando a fala for mais formal. Se for uma fala informal, é claro que você vai andar pela plateia, vai interagir, vai fazer perguntas, ok. Mas se for mais formal, soldar à vontade e olhar panorâmico. Soldar à vontade e olhar panorâmico, para que você tenha a sua plateia, ó, na palma da sua mão. Já eu vou passar o método completinho, como que você vai iniciar a sua fala, como você vai desenvolver sua fala, até chegar na conclusão. E isso é muito importante para apresentar um trabalho de faculdade, para apresentar uma aula, uma palestra, enfim, você vai utilizar em qualquer situação. Eu observo muito os grandes oradores,
Eu posso até citar alguns aqui, ó, o Mário Sérgio Portela, o Leandro Carnal, quem mais, gente? A Leila Navarro, que é uma grande palestrante, tantos outros, né? O Padre Fábio de Mello, maravilhoso Padre Fábio, com capacidade argumentativa extraordinária. Eu gosto também do pastor Cláudio Duarte, conhece? Que faz humor, ele usa o humor para falar das relações de casamento, enfim, mas, claro, também com uma mensagem muito profunda quando se fala do sagrado, de Deus. Então, são esses grandes oradores que nos inspiram. E ao observar todos eles, eu cheguei a algumas conclusões, que são essas 7 qualidades que eu vou passar para vocês aqui, acompanhadas de algumas observações. São as 7 qualidades dos oradores excepcionais. Uma delas, faça aquilo que você fala. Faça aquilo que você fala. Ou seja coerente, sabe? Tem pessoas que muitas vezes até se candidatam a cargos públicos e têm um discurso teórico e tal, mas na prática nem ele mesmo segue aquilo. Então você precisa ter coerência, você precisa gostar do seu tema, você precisa gostar da sua área de conhecimento. Isso é muito importante. Isso faz lembrar até aquela frase do Confúcio, o filósofo chinês, que falava escolha um trabalho que você ama e não terás que trabalhar um único dia de sua vida. Então, quando você tem essa identificação com o seu tema, com aquilo que você gosta, é exatamente um grande diferencial. É fazer aquilo que você fala, é ter coerência, seja coerente. A segunda qualidade dos grandes oradores, tenha comprometimento. E é uma dica também para a vida profissional de uma maneira geral, não é só para falar em público, não. Cultive o comprometimento. Se você tem uma data para entregar alguma coisa, entregue naquela data. Se precisa terminar aquele trabalho naquele dia, termina aquele trabalho. É só dessa maneira que você vai conseguir cultivar esse comprometimento. Eu vou falar com vocês aqui, ó, sabe qual que é o pior rótulo que um profissional pode ter na vida e que vai fazer com que a sua carreira fique estagnada? Você não vai mais para frente, é o rótulo de enrolado. Vá por mim, se esse rótulo cai aí, recai sobre você, certamente vai ser um grande prejuízo. Lembre-se de uma frase que eu gosto muito, ó, você não é obrigado a aceitar, mas se você aceitou, você é obrigado a fazer. Lembre-se disso, tenha comprometimento, e os grandes oradores, os grandes palestrantes têm. Tenha conteúdo. Quando eu falo ter conteúdo, não é aquele conteúdo generalista. Sabe aquela pessoa que parece uma enciclopédia ambulante? Sabe tudo, mas ao mesmo tempo não consegue aprofundar em quase nada? Então, a melhor dica é, tenha conteúdo especializado, se especialize. Tem até uma figura do palestrante bombril, aquele palestrante 1001 utilidades, né? Qualquer assunto que você sugere, né? Eu sei falar sobre isso aí, deixa que eu falo. Só que, na verdade, quem sabe tudo, muitas vezes não sabe nada. Então, quando você se especializa, é aí que você ganha mais, é aí que você é mais valorizado. Então, encontre aqueles conteúdos que você de fato gosta, que você ama, que você se identifique e se especialize. Geralmente é esse o caminho para se ter sucesso como palestrante, como alguém que fala em público com coerência e com qualidade. Tem mais 4 qualidades aí, ó, já pintaram na telinha. A primeira, tenha paixão pelo tema. Na verdade, não é a primeira, é a quarta, né? É a quarta dessas 7 qualidades. Tenha paixão pelo seu tema. Fale apenas daquilo que você gosta, que você ama. E isso é muito importante. Eu falo por mim. Eu sou convidado para falar de vários assuntos. Às vezes me convidam para falar de assuntos muito aleatórios. Eu falo, olha, eu não me sinto bem para falar sobre esse assunto. Agora, se me chamarem para falar sobre o prazer da leitura, o prazer que os livros proporcionam, com a minha experiência como escritor, com a minha experiência como palestrante do TED, que eu já mostrei a vocês aqui, falando, né, sobre esse tema, eu vou fazer com muito carinho, com muita paixão. Se me chamarem para falar sobre como desenvolver a sua fala em público, que são os temas aqui dessas nossas palestras do Grau, podem me chamar que eu venho de coração, eu me sinto preparado para isso, eu estudei a vida inteira, tenho estudado. Engraçado que o professor é aquele que mais estuda, né? Eu tenho me preparado muito para a aula que eu vou dar para vocês, por exemplo, sobre inteligência emocional, porque é importante que tenhamos conteúdo sobre isso. Então,
ter paixão pelo tema é importante. Se me chamarem para falar de meio ambiente como criador do projeto Vidas Áridas, dei um Google depois aí, ó, Vidas Áridas, para vocês verem o que nós já fizemos com esse projeto. Então, são esses os temas que eu gosto de falar e que eu me sinto preparado. Mas, mais um aqui, ó, seja autêntico. Ser autêntico tem tudo a ver com aquele pensamento fora da caixa. Seja original. Não é porque todo mundo faz da mesma maneira uma fala, uma palestra, uma aula, que você vai ter que copiar. Não copie ninguém. Seja original. Isso é muito importante. Seja cuidadoso também. Sabe por que é importante ser cuidadoso? Eu já vou explicar. Eu já vi palestrante que veio de São Paulo, veio de outros estados, para fazer palestra em nossa cidade. Eu sou mestre de cerimônias, eu já presenciei situações como essas. O palestrante chegar, tem lá 300 pessoas diante dele, e a apresentação, o PowerPoint lá do rapaz não abriu. E ele teve que pegar o microfone. Olha, gente, infelizmente não abriu aqui a minha apresentação, eu não me sinto preparado para falar sem ela, eu quero voltar em outra ocasião. Imagine só, as pessoas pagaram para ver aquele evento. Então, o tempo é o que nós temos de mais valioso. Então, seja cuidadoso. Uma dica boa é ter o plano A, o plano B, o plano C. Eu preparei a minha apresentação, mas se porventura o computador não funciona, eu teria que ter um plano B. Como eu tenho um HD externo com a minha apresentação. Se precisar, eu peço o pessoal do Grau aqui, vou nas nuvens lá, e com a internet aqui eu consigo baixar a minha apresentação. Mas ser cuidadoso é fundamental. Eu já disse que um bom comunicador é um resolvedor de problemas. A gente está aqui para resolver o problema e não para criá-lo. E mais a última, na verdade, conserve o seu equilíbrio. Por que é importante conservar o equilíbrio? Porque nem sempre você vai encontrar a plateia tão receptiva, digamos assim. Existe aquela plateia hostil. Você chega, tem muito barulho, você precisa esperar um pouco de silêncio, você fala, você repara que as pessoas estão nervosas. Quer ver uma coisa? Você é o quarto ou quinto palestrante, o pessoal já está cansado, final da tarde, você acaba pegando uma palestra, uma plateia dessa maneira, né? Ou muito indiferente, ou muito hostil. Então, é nessa hora que você precisa conservar o equilíbrio, a sobriedade e apresentar aquilo que você preparou. E se preparar é fundamental. Você precisa estar nos cascos, preparadíssimo para a sua apresentação, inclusive para aquele momento que alguém te faz uma pergunta, você precisa estar preparado também para respondê-las. Então, essa preparação prévia é fundamental. Aliás, toda preparação é prévia, né? Você vai se preparar justamente para esse momento. Então, a comunicação, ela se dá dessa maneira, passo a passo. Eu vou trazer aqui o método completinho para que vocês possam aprender, para vocês colocarem em prática. Mas, mais 2 dicas aqui sobre comunicação. A primeira delas, menos é mais. Todo mundo tem um tio que conta a mesma piada 3 vezes. Vocês já viram isso? A pessoa conta a piada, você já achou engraçado, ele ainda conta de novo e vai explica a piada de novo e fica muito chato. Tudo na vida precisa ter ritmo. Muitas pessoas erram quando vão falar em público porque elas começam a se repetir. Ela repete as mesmas coisas sobre vários ângulos diferentes, mas falando sempre a mesma coisa. Então, cultive a brevidade, seja sucinto, menos é mais. E a segunda, terminou mesmo, sabe? Quando você prepara um fechamento de uma palestra, de uma aula, tem que ser um momento especial, um momento legal, grande, para você terminar e falar, valeu, gente, obrigado, e vai embora. Pega o Uber lá e vai embora. Por quê? Porque você deixa um gostinho de quero mais. Então, tem pessoas que desperdiçam essa impressão justamente ficando tempo demais. Você preparou um grande final. Você fala, gostaram, né? Que bom. Eu não tinha preparado não, mas eu vou falar mais uma coisa aqui. Estragou o fechamento. Então, cultive isso, lembre-se disso, terminou mesmo. Eu me lembro até de uma palestra do Leandro Carnal aqui em Montes Claros. Eu estava com alguns alunos e uma mulher estava perto de mim
E quando o Karnal terminou a palestra dele, ele falou exatamente assim: valeu, Montes Claros, boa noite! E foi. Ela olhou para o relógio: gente, mas não pode, 40 minutos já acabou. Aí eu falei: 40 minutos? Não, senhora, ó, 1h30 que ele iniciou a palestra. Por que ela ficou com essa impressão que acabou rápido? Porque era bom. Tudo que é bom termina rápido, deixa um gostinho de quero mais, então deixa esse gostinho de quero mais. Já já eu vou passar o método completinho, porque agora eu preparei aqui, ó, um vídeo no qual eu faço uma entrevista com um professor de oratória. Eu peço a atenção de vocês, que eu vou sair momentaneamente aqui do vídeo, para vocês prestarem atenção no vídeo e também no áudio. Presta atenção no que o Romero Machado vai nos trazer aqui sobre comunicação. É muito importante esse vídeo, foi uma entrevista que eu fiz no meu trabalho. Vamos lá. Esta é uma dificuldade de muita gente e saber se expressar bem pode abrir muitas portas, inclusive profissionais. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o Romero Machado, que dá palestra sobre oratória, também escritor, está até com um livro aqui em mãos. Saber se comunicar é fundamental? Boa tarde. Boa tarde a todos. É o primeiro passo. É o primeiro passo para você ter uma carreira de sucesso, é o primeiro passo para você viver intensamente, ter um relacionamento saudável com as pessoas. Romero, você estava me dizendo agora há pouco que antigamente, mais que isso, né? As pessoas que se expressavam bem, que precisavam se expressar bem, eram mais ou menos esses. Isso mudou, né? Exatamente. Antigamente, obrigatoriamente, essas classes tinham que saber falar bem em público. Hoje não. Todas as pessoas precisam ter uma comunicação eficiente. Eu costumo dizer que falar bem não é falar bonito. Falar bem é ter resultado. Eu conheço muitas pessoas, muitos mestres, doutores, especialistas, que na hora H, na hora que eles precisam compartilhar com as pessoas aquilo que eles sabem, eles fracassam. Por quê? Eles não conhecem as técnicas da boa comunicação. É aquela história que a gente sempre ouve, né? A pessoa sabe muito, mas não sabe transmitir. É uma questão até de organizar o raciocínio. Tem uma lógica em tudo isso aí para você se expressar bem, né? E tem técnica também, né? Com certeza. Muitos acham que para falar bem basta ter voz e coragem. Aí entra a figura do tímido. Muitos pensam: eu não posso falar bem porque eu sou tímido. Mas por que gera insegurança? Porque a pessoa ela não tem um passo a passo, ela não tem um método eficiente, porque muitas vezes a pessoa quer falar em público, mas ela não sabe como começar, como desenvolver suas ideias e como finalizar. Como prender a atenção. Como também, prender a atenção. Né? O que a pessoa aprende em um curso de oratória? Ela vai conhecer passo a passo, por exemplo, como organizar a nossa linha de raciocínio seguindo uma sequência lógica. Por exemplo, a pessoa precisa aprender a cumprimentar. Você sabia que cerca de 90% do sucesso da sua apresentação em público depende de um bom cumprimento? A partir daí, você precisa ter técnicas apropriadas para você preparar o seu público para a sua mensagem. A partir daí, bastará você, em uma ou duas frases, informar qual é o seu tema e o seu objetivo e detalhar esse tema. E um erro de muitas pessoas, quando elas chegam na conclusão, elas sentem um ânimo renovado das pessoas e elas querem trazer informação nova. Muitos erram, exatamente, muitos erram porque eles querem falar em excesso e a partir daí essa pessoa compromete o interesse dos ouvintes. Romero, para não chegarmos nesse mesmo erro, então vamos já passar aqui o horário, como que vai ser, como que a pessoa pode participar de sua palestra. Esse treinamento que eu vou realizar hoje na OAB, ele deu origem a esse livro, o livro Oratória para Profissionais. Eu quero inclusive presentear você com esse livro. Agradeço. É um treinamento extremamente prático e ele começa a partir das 7 horas da noite. Não é simplesmente uma palestra, é um curso intensivo, direto e muito prático para que as pessoas possam falar bem, gerar negócios e principalmente para que as pessoas possam adquirir segurança, vencendo o medo de falar em público. Ok, Romero, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo presente. Eu também. Vocês viram e ouviram aí o Romero Machado, que é um professor de cursos de oratória. Ele trouxe algumas informações bem relevantes. Antigamente, quem precisava falar bem era o líder religioso, o padre, o pastor, o político, eu até acrescentaria aí o jornalista, o palestrante, mas hoje não. Hoje é todo mundo convidado a falar bem, a se expressar bem, seja presencialmente, seja assim, virtualmente. Nessa pandemia aí, todo mundo passou a
a fazer lives. Então, isso mostra o quanto que a comunicação está cada vez mais presente na nossa vida. Oratória, o que é oratória? Oratória, portanto, é a arte de falar bem em público de forma eloquente. É arte e ciência ao mesmo tempo, conforme eu falei com vocês. Vem de uma palavra chamada retórica, que é do grego, que significa a arte de falar bem, se comunicar de forma clara. Eu falei agora há pouco de alguns grandes oradores, né, mas é claro que é muito mais gente. Vamos pensar bem, desde a Grécia antiga, Demóstenes, Aristóteles, Platão, Sócrates, todos eles foram grandes palestrantes, grandes oradores. Na Roma antiga, a figura de Cícero, a figura de Sêneca. No Brasil, a figura de Rui Barbosa, a figura de outros grandes oradores, grandes palestrantes. Mas eu costumo dizer que o maior comunicador de todos os tempos se chama Jesus Cristo, porque ele deixou uma obra falada. É curioso, né, que Jesus não escreveu nenhum dos livros que compõem a Bíblia, ele particularmente não, mas ele deixou um grande relato, ele deixou palavras, ele deixou discursos, ele deixou falas que foram compiladas e que nos balizam, né, que forma todo o nosso conhecimento aqui no Ocidente. Então, essa a oratória. Oratória não é falar difícil, viu, gente? Não. Oratória é você ser objetivo e passar a sua comunicação. Um outro grande comunicador era Winston Churchill, que é o primeiro-ministro inglês, era o primeiro-ministro inglês durante a Segunda Guerra Mundial. Ele disse, orador é a personagem das paixões da multidão. Para ser capaz de fazê-la verter lágrimas, é preciso que ele as derrame primeiro. Para convencê-la, é preciso que ele próprio acredite. Então, nós temos aí o Churchill como um grande exemplo de comunicador. E ele era aquela figura que tinha que liderar o país na guerra, conversar com as tropas, ele usava o rádio, inclusive a rádio BBC de Londres, para fazer isso. E ele ganhou uma eleição muito curiosa, não sei se vocês sabem, o Churchill ele foi eleito o inglês do século XX. Tá aí uma eleição difícil essa, talvez a eleição mais difícil que possa ter na face da Terra, porque para você ser o inglês do século XX, você concorre com os Beatles, e hoje é aniversário, né, da morte do John Lennon, 40 anos já. Você tem que competir com a Lady Di, a rainha, a princesa do povo, né? E até com o único ser humano da face da Terra que parece ser imortal, que é a rainha Elizabeth II. E, no entanto, quem ganhou? Ele, é o nosso grande Winston Churchill, que ganhou essa eleição formidável. Então, é isso, é um grande comunicador e a gente tem que se inspirar. Na TV tem muita gente boa também, né? Silvio Santos, o Pedro Bial, o próprio Chacrinha, que tinha um jeito todo especial de se comunicar e passava a sua mensagem de uma maneira muito, muito efetiva. Então, tá prontinho aqui para eu começar a mostrar a vocês o método completinho para você falar bem em público, para você organizar a sua fala. No entanto, nós já estamos no finalzinho aqui dessa primeira parte. Eu vou continuar, mas é muito provável que tenhamos que retomar daqui a pouquinho algum trecho que ficar pelo caminho. O que é o método Délio Pinheiro? Que é um método que eu apresento a vocês. É um método que vai fazer com que a sua comunicação ganhe uma sequência. Você pesquisou, está cheio de conteúdo, e agora vai ter essa sequência lógica e didática. É o que o Romero Machado acabou de falar aí. Você precisa ter princípio, meio e fim para conduzir a sua fala. E deixa eu explicar essa foto aí, né, gente? É porque eu tenho um apelido, até nas redes sociais, essas páginas de humor, o pessoal me chama de Delhão da Massa. Então, eu não fico triste com esse apelido, não. Eu até gosto, e como eu gosto de pizza, então tá tudo bem, né? Você é lá em casa. Vamos então, com o método Délio Pinheiro para vocês aqui. Lembrando que provavelmente a gente vai ser interrompido e já a gente vai retomar a segunda parte. Essa parte aqui é muito importante, eu peço que prestem atenção. Primeiro de tudo, um bom cumprimento, sabe? Quando você vai falar em público, é essencial que você se conecte com a sua plateia no primeiro instante. Você não tem uma segunda oportunidade para causar uma primeira impressão. A primeira impressão é a que fica. Então, o primeiro contato é justamente, sorria mais.
Lembra daquela lista? Seja simpático. É fundamental ser simpático para você cultivar, encantar a sua plateia. Faz a experiência para você ver. Você nunca viu um palestrante na vida, você está num seminário que começa a pessoa a falar, você tem 30 segundos para dizer se você gosta ou não daquela pessoa. Se você desinteressar, acaba ali a sua atenção. Então, o primeiro contato é sorrir. Mesmo se o assunto for formal, for sério, não dá para sorrir, tudo bem, é lá no tribunal do júri, mas dá sim para ser simpático, ser cortês, ser educado, cumprimentar as pessoas, acolher as pessoas. Eu tenho até um exemplo para dar de um profissional que retrata bem o que eu quero dizer. Vocês conhecem esse moço aí, ó? Ele é o Pedro Ayrara. Ele é o porta-voz dos bombeiros, é um tenente do Corpo de Bombeiros, daquela tragédia lá de Brumadinho. Até hoje tem pessoas que não foram ainda encontradas naquele mar de lama. O Pedro Ayrara, ele fala outras línguas, é um cara super preparado, ele precisa falar com as famílias, precisa falar com a imprensa, no entanto, ele é super educado, é super cortês. Aí aparece uma criancinha que quer tirar uma foto com ele, mamãe, quero uma foto com o Pedro Ayrara. É errado isso, gente? Claro que não. É um reconhecimento a um profissional que é excelente, que é um excelente profissional bombeiro, mas que também tem essa característica de ser simpático, ser cortês, ser gentil, e isso faz realmente uma grande diferença. Me faz até lembrar aquela frase, né? Você pode conhecer todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Isso é muito importante, principalmente nessas relações pessoais. Então, um bom cumprimento. Agora vem a segunda parte, são 5 partes que eu estou aqui apresentando para vocês. A primeira é aquele sorrisão para você trazer a plateia para junto de si. Agora é a hora de conquistar a plateia. Você ainda não expõe argumentos, nem traz a sua matéria propriamente dita, nem os números e gráficos, muito pelo contrário, você vai agora quebrar o gelo. Como que você consegue essa aproximação? Gerando conexão com a sua plateia. De que maneira? Conte uma história. Todo bom palestrante é também um contador de histórias. Então, a partir de agora, cultive, ouvir uma boa história, guarde essa história, para que você possa relatar de uma maneira leve, de uma maneira tranquila e até engraçada, curiosa, para você trazer essa plateia para junto de si. Essa é a segunda dica, a hora de conquistar a plateia. Não entrou no assunto ainda. Por exemplo, você chega para dar uma aula hoje. Eu poderia iniciar essa aula justamente fazendo um comentário que eu falei, dos 40 anos da morte de John Lennon. Nunca apareceu ninguém como ele, um grande compositor, eu sou fã de Beatles, então seria uma maneira de quebrar o gelo. Ou até melhor, você poderia falar que hoje, finalmente, nós tivemos a primeira pessoa vacinada, uma senhorinha de 90 anos lá,
É quando você prepara a plateia para o que virá. Após sorrir, após cumprimentar e conquistar, após contar essa história, vem a hora, então, de apresentar o tema. É agora que você informa o assunto e como que você pretende desenvolvê-lo. É importante dizer o que vai acontecer e até antecipar de um novo equipamento. Digamos que aqui é um celular. Aí eu vou dizer, olha, então eu estou aqui para mostrar como que hoje são os celulares e como eles serão a partir de agora, com essa belezura que está aqui comigo. Então, a partir de agora, eu vou trazer, e aí começa a sua fala, que é quando você vai trazer as suas informações. Você preparou a plateia para o que virá. Se fosse uma apresentação de faculdade, aqui do grau, diante do professor, você iria dizer, olha, então, a partir de agora eu vou mostrar como que a economia brasileira evoluiu ou retrocedeu nesse período de pandemia, até chegar agora, nesse final de ano, onde há uma nova esperança em função do Natal, em função da retomada da produção industrial, enfim. Então, você preparou a plateia para o que virá. É o terceiro ponto do nosso método. E continua. Você vai, então, desenvolver o assunto. É aqui que entra a preparação. É você estar, de fato, preparado. Você vai trazer argumentos, números, provas, dados, estatísticas. E é geralmente aí, quando você está nesse desenvolvimento do assunto, é que surgem as perguntas da plateia. É muito interessante isso, porque tem uma pesquisa que mostra que a maior parte das perguntas feitas por alguém da plateia, elas são feitas por pessoas que sabem a resposta. Mas aí eu pergunto a vocês, o que leva uma pessoa que sabe a resposta te fazer uma pergunta? O que essa pessoa quer? Você vai dizer, olha, ela quer te testar, e é verdade. Muitas vezes é isso, ela quer testar o seu grau de conhecimento. Então, se você ouviu pela primeira vez uma pergunta, você não tem a menor ideia do que seja a resposta. Mesmo assim, você vai responder sim ou não? Não. Sabe por quê? Ninguém sabe tudo. Com exceção de Deus e do Google, ninguém sabe tudo, né, gente? Então, você vai, de uma maneira muito elegante, agradecer a pergunta e vai dizer, olha, esse ponto de vista, esse aspecto do conhecimento, eu ainda não cheguei nesse ponto, pretendo, inclusive, estudar mais sobre isso especificamente. E se você quiser falar um pouco a respeito, fique à vontade. Geralmente é o que a pessoa quer. Ela quer ter a oportunidade de falar. E como que você retoma dessa pessoa o assunto? Você vai pegar um ponto convergente daquilo que você já estava falando antes e vai trazer novamente para a sua zona de conforto. Mas se preocupe, inclusive, em agradecer a contribuição. Olha, obrigado, eu vou, de fato, estudar um pouco mais sobre esse autor que você... Se você quiser, a gente pode até trocar e-mails aqui ao final. Gente, ninguém troca e-mail mais não, né? É o WhatsApp. No final a gente vai trocar aqui o WhatsApp para eu poder te dar um feedback, um retorno sobre esse assunto. Obrigado pela contribuição. Olha só que bacana, você sai por cima de uma situação como essa. Mas esteja pronto para defender seus argumentos. Todo bom palestrante precisa estar pronto, preparado, sabe? Já testa antes o que as pessoas podem perguntar. Se é sobre o produto que eu mencionei agora há pouco, alguém vai levantar a mão e perguntar, 110 e 220 volts, ele tem Wi-Fi, eu não sei o que, você precisa estar preparado. Por isso que você tem que se preparar. Preparar é fundamental em qualquer situação. Chegue preparado nos trinques aí para uma apresentação. E a parte final do nosso método é quando você vai colher resultados, que é a parte de fechamento. O objetivo é justamente oferecer aos ouvintes uma síntese, um resumo. Então, se você já trouxe todo o conteúdo, nesse momento você não pode se alongar. Você tem que evitar conclusões muito longas, não deve trazer informações novas, não é hora para isso. É engraçado que muitas vezes a pessoa está tão confiante ao apresentar um trabalho de faculdade, de escola, que chega nesse ponto aí, ela dá uma derrapada. Ela pode chegar nesse ponto, perdão, que é a hora da conclusão e trazer uma informação nova.
o professor ele já está prontinho lá para dar um 10. Só que, de repente, você comete um erro, que é falar assim, ó, você já está no momento de concluir. E aí você fala, gente, minha cabeça tá ruim, ó, eu lembrei aqui, eu não falei lá atrás que fulano de tal falou isso, só para deixar claro que eu sei, tá bom? Bobagem, você acabou de perder um ponto, porque você quebrou essa sequência lógica. Quando você chega na parte de colher resultados, tem que ser sucinto, tem que ser objetivo, não pode ter informação nova. O professor ou a plateia, ninguém tem seu roteiro. Então, se você esqueceu de falar alguma coisa, não tem problema, mas finalize. E se for para finalizar de uma maneira interessante, prepare um fechamento, prepare uma frase de efeito, prepare uma situação que possa causar aquela boa impressão final para deixar um gostinho de quero mais. Então, são esses aí os 5 pontos que eu resumo dessa maneira. Vamos dar aqui uma resumida? Primeiro, um bom cumprimento, aquele sorrisão, sabe? Simpatia, chegue, conquiste e inicie, depois você vai conquistar através de uma boa história. Pessoal, eu tenho histórias incríveis da TV, né? Porque eu trabalhei no rádio. Em qualquer situação, eu tenho uma boa história para contar. Isso vale até para aquele momento que, de repente, as pessoas estão um pouco dispersas, você pode lançar a mão de uma boa história justamente para trazer de volta a plateia aqui, ó, para a sua mão. Depois você prepara a plateia, dizendo como que você vai chegar, de que maneira que você vai apresentar um novo produto, e para isso você vai trazer informações relevantes de como está o mercado, para mostrar como é que vai ficar depois daquele seu produto. Desenvolva através de muita informação coerente, vai dar uma pesquisa, tem que citar a fonte, vai trazer uma informação, tem que falar de qual site, ou de qual jornal, ou de qual livro você tirou aquilo, nada aleatório. Outra coisa importante tem a ver com citações. Tem pessoas que, eu, por exemplo, adoro uma boa citação. Quem me acompanha no Instagram já percebeu. Eu coloco uma frase por dia, uma frase de algum pensador, uma frase de alguém importante, alguma sacada, e isso é muito importante quando você fala, mas tome cuidado, porque na internet está cheinha, né, de erros, de citações. Então, só cite aquilo que você leu no livro lá, ó, grafe aquele momento ali e cite. Isso é muito importante também. Então, é esse o método que eu tinha para apresentar a vocês. Eu tenho certeza que ao utilizá-los, vocês vão perceber quanto que a comunicação vai fluir, mas tem que praticar. Não adianta só entender na teoria e não praticar. Tem que praticar. A partir dessas palestras aqui, eu espero que você peça a palavra mais, sabe? Tem uma reunião da empresa, levanta a mão, peça a opinião, dê a sua opinião, fale. Uma outra dica boa para você se soltar cada vez mais, faça leituras em público. Você, católico, evangélico, qualquer religião, sempre tem aquele momento de leitura da Bíblia. Peça para você ser esse leitor, essa leitora, justamente para você se acostumar com a plateia. E quanto mais você pratica, melhor fica a sua comunicação. Lembre-se de uma coisa importante também. Certas situações exigem formalidade, outras não, outras são mais à vontade, mais informais. Então, tome cuidado, sabe? Gestos harmoniosos. Quando você está diante de uma plateia pequena, os seus gestos, eles têm que ser mais comedidos, coerentes com aquele tamanho de público ali diante de você. Eu já tive uma experiência profissional várias vezes, que eu trabalhei em rádio, de apresentar shows da Expo Montes. Pô, gente, esse ano não teve Expo Montes em Montes Claros, que tristeza, né? Mas quando tinha, eu várias vezes subia num palco enorme lá para apresentar uma banda, uma dupla, um cantor, uma cantora de sucesso. E como é que você chega diante de um palco daqui? Até um microfone aqui, deixa eu pegar. Imagine só, se você chega numa situação como essa, oi pessoal, boa noite, gente, tudo bem? As pessoas nem te olham naquele mundo de palco ali do parque. Aí sim, o seu gesto tem que ser largo. Oi, Montes Claros, boa noite, tudo bem? Aí você sente sua voz indo lá na frente, né? Tudo bem, tudo bem. Realmente é um sonzão, né? Então, certas situações exigem formalidade, outras não.
Cuidado também com gestos repetitivos. Tem pessoas que, quando falam, por exemplo, ela começa a girar o cabinho do microfone e fica o tempo inteiro aqui, ó. Faz e desfaz. Faz e desfaz. E acaba que a pessoa que está vendo aquilo ali, ela presta atenção no gestual, ela deixa de prestar atenção no que está sendo dito. Tem pessoas que pegam o celular só para dar coragem, tem que segurar um objeto, geralmente uma caneta, aquela caneta que fica... E a pessoa, ela não tem nenhuma serventia, mas ela está ali justamente para desviar a atenção, e você não precisa disso para a sua comunicação. Portanto, nada de colocar a mão no bolso, por exemplo, e ficar o tempo todo com a mão no bolso. Tem pessoas que vão falar e falam com o braço cruzado, ou você não coloca a mão aqui atrás e fica assim, ó, o tempo inteiro falando com o microfone aqui na mão e a outra aqui atrás. Nós estamos numa época tão esquisita que se a pessoa fica um tempo com a mão escondida, você já fica com medo de ela jogar alguma coisa em você. Então, gestual bem harmonioso, isso é muito importante na comunicação. Não denigra a sua própria imagem. Como é que é isso aqui, gente? Deixa eu explicar a vocês. Ó. Tem pessoas que passam recibo para a plateia. Você já deve ter visto isso. Eu já anunciei algumas pessoas que iam falar e a pessoa, aí eu anunciava, né? Com vocês, fulano de tal, palestrante. Aí a pessoa pegava o microfone e começava assim. Oi, gente, boa noite. Nossa, mãe, que responsabilidade, hein? Palestrante, nossa, ó a mão, tá tremendo minha mão, tô nervoso demais. Será que eu vou dar conta? Ó, gente, se eu desmaiar aqui, vocês não reparam? Tem condição, gente, de uma pessoa que começa uma fala dessa maneira conseguir algum sucesso? Não tem. Porque se você está aqui na frente, presume-se o quê? Que você está preparado. Presume-se que você anteriormente se deteve diante daquele conteúdo, repassou, pegou lá o celular, filmou, e você está pronto, você chegou preparado para dar conta daquela situação. Portanto, não se diminua, não fale que você está nervoso, não fale... Isso é muito comum, né? A pessoa vai iniciar e a gente ficou nervoso demais. Aí o coração chega a doer. Jamais, não fale isso não. Se você está ali na frente, você tem que dar conta. E de fato, você estando preparado, inclusive, ó, psicologicamente, você chega lá e dá o seu show. Cuidado também com comentários inconvenientes. Nós estamos numa época em que o politicamente correto é o que deve prevalecer, e é assim que deve ser mesmo, porque todas as pessoas merecem respeito. Então, se você é um palestrante e de repente você faz um comentário a respeito ou da ideologia política de alguém, ou da orientação sexual de alguém, e essa pessoa se sente com razão incomodada, você faz um comentário machista, tem espaço para isso na sociedade atual? Não tem. Então, se a pessoa sai, bate a porta e fica com raiva, a culpa é sua, porque você não soube ser politicamente correto, você não soube ser sensível àquilo que o outro acredita. Dá sim para você trazer seu conteúdo, colocar sua opinião, mas, acima de tudo, com muito respeito. Todas as pessoas merecem. E não exagere no humor. Isso também é muito importante. Eu vejo palestrantes por aí mais interessados em parecer, sabe, engraçadinhos do que propriamente para trazer conteúdo relevante que vai fazer a diferença. Então, não exagere no humor, não seja um novo tiro. Aí tudo bem, mas na hora de fazer uma palestra, dar uma aula, pode ter bom humor? Claro que pode, deve, mas não exagere, senão fica chato. Uma outra coisa importante também é seja natural, sabe? Quando você vai falar, eu conheço muitas pessoas que, antes de começar a fala, a pessoa tem uma voz absolutamente natural, normal, mas ela pega o microfone e a pessoa já faz assim. Pois é, já vamos começar, né? Oi, gente, boa noite, pessoal, tudo bem? A voz muda, a pessoa imposta a voz. E na comunicação, nós não devemos fazer isso. É exatamente o contrário. Uma boa comunicação, ela é feita com naturalidade. Portanto, seja natural. Não imposte sua voz. Não coloque também todas as informações
em um mesmo PowerPoint. O PowerPoint ele é muito útil, conforme eu fiz aí, ó. Vocês podem observar que é bem sucinto, é bem limpo. Mas você já viu aquela pessoa que coloca todas as informações que ela pretende ler no PowerPoint? E pior, ela vai ler tudo aquilo e dá fica terrível, perde o ritmo. Eu já falei com vocês que na vida tudo é ritmo e o ritmo é fundamental. Então, não coloque todas as informações, chamar a atenção para você continuar a sua apresentação. Use somente uma vez, para morrer de repente leva uma meia hora, pelo menos, né? A pessoa fica enrolando a plateia, nada de enrolar a sua plateia. Tem gente que fica, gente, já está chegando ao fim, tá? Estou chegando aqui no finalzinho, deixa eu mostrar para vocês aqui mais uma coisinha, e aí não termina nunca, pelo amor de Deus, é muito chato. Então, tenha isso na sua cabecinha aí, que terminou mesmo, e agora para terminar é apenas uma vez que você utiliza essa expressão. Outra coisa importante, faça a leitura em silêncio, no mínimo 5 vezes. Isso vale muito para aquelas pessoas que vão fazer a leitura bíblica que eu acabei de mencionar. É um momento importante, às vezes a pessoa recebe essa incumbência e fala assim, mas eu vou ler, né? Ler tranquilo, ler bacana. Eu não preciso nem ler antes, precisa sim. Ainda mais se tratando da Bíblia, que eu acabei de citar. A Bíblia é um livro muito complexo, difícil de ser lido, então você precisa ler com muita atenção. Outra coisa importante, segure um papel com a mão e gesticule com a outra mão. Nada de gesticular.